Olá, meu nome é Gabriele e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a grande conquista, como as plantas dominaram a Terra. A nossa história começa há 500 milhões de anos atrás. A Terra era um planeta árido, até que uma revolução silenciosa começou. Uma única linhagem de algas de água doce ousou sair da água e iniciou a jornada mais transformadora da história da botânica, a conquista do ambiente terrestre. Então, nesse vídeo, nós exploraremos como essas pioneiras superaram desafios extremos e mudaram para sempre o nosso planeta. E isso teve início com a transição. A transição começou com algas verdes do grupo Streptophytas, há cerca de 515 a 470 milhões de anos. Mas não, elas não inventaram tudo do zero, porque já possuíam pré-adaptações cruciais herdadas de ancestrais aquáticos, como, por exemplo, sinalização de estresse para lidar com a dessecação, comunicação núcleo-cloroplasto, que é um SOS molecular contra a dessecação, e também grupos simbióticos que permitiriam parcerias com fungos. Evidências fósseis de esporos como Sporopolline, uma camada resistente de 470 milhões de anos atrás, comprovam sim essa transição. Mas a Terra era um ambiente hostil, com radiação UV, secas e solos pobres. Então, como elas iam sobreviver? Então é isso que a gente vai discutir nos próximos tópicos. As pioneiras, os embriófitos, responderam com revoluções anatômicas e rizoides, estruturas para fixação e absorção, mas ainda não eram as raízes verdadeiras. Esteromas, camada serosa contra dessecação e UV, a primeira roupa impermeável das plantas. Estomatos, regulam trocas gasosas e perda de água. Curiosidade: em briófitas, como musgos, os estomatos só existem no esporófito. Esporângios terminais, reprodução protegida em ambiente seco. E o sistema vascular? Surgiu depois. As primeiras plantas, como Coxônia, dependiam apenas da difusão celular para transportar água e nutrientes. Sozinhas, jamais. A aliança com fungos foi decisiva para o sucesso. Fungos AM, glomeromicota e mucoromicotina forneciam fósforo, nitrogênio e água. Em troca, as plantas ofereciam carbono, açúcares da fotossíntese. Fósseis de Aglaophyton, 407 milhões de anos, mostram hifas fúngicas dentro de seus tecidos, prova da simbiose. Plantas basais como Lycophytas, Lycopodiella, mantêm simbioses duplas com AM e mucoromicotina até hoje, um verdadeiro pacote de sobrevivência. Oi, eu sou a Stephanie e eu vou falar um pouquinho sobre a revolução morfológica. No Devoniano superior, surgiram as folhas. Nas licófitas, desenvolveram os microfilos, que são folhas minúsculas por esterilização dos esporângios. Nas eosinófilas, como as samambaias ou as gimnospermas, criaram os megafilos, que são folhas complexas via ramificação do meristema apical. E aqui a gente entra com um pouquinho da genética. Nos genes Knox e HD-ZIP, que controlavam o crescimento, se ele era determinado, que eram as folhas, ou indeterminado, que eram os caules. A duplicação desses genes permitia novas formas. No sistema vascular, o xilema e o floema foi o último toque que permitiu às árvores gigantes como as Arcteroptes, os primeiros arranha-céus dos carboníferos. Vamos falar um pouquinho também do impacto planetário. Essa conquista alterou todo o planeta. Por exemplo, o ciclo do carbono. As plantas sequestravam carbono, gerando uma atmosfera rica em oxigênio, subindo de 2% para 20%. O solo. Raízes e fungos aceleravam a formação de solos profundos e estáveis. O clima. A redução do carbono causou resfriamento global e até eras glaciais.
e, por exemplo, a criação de habitats. Insetos, anfíbios e répteis devem a sua existência a essa revolução botânica. Sem ela, a Terra seria inóspita para a maioria da vida terrestre. Oiê, meu nome é Bruna e agora eu vou te perguntar: você sabe o que o DNA revela sobre essa conquista? Bom, o DNA revela que duplicações genômicas foram o combustível evolutivo. Elas geraram cópias de genes para novas funções, como, por exemplo, a função de tolerância a estresse. Também revela que projetos como o 10kp mostram que genes de simbiose com fungos existiam em algas verdes, uma pré-adaptação. Também que musgos como Psychomitrella patens são fósseis vivos que guardam segredos genéticos da transição entre a água e a terra. Ou seja, a conquista terrestre foi escrita no código genético muito antes dela acontecer. Além da Psychomitrella patens, outras briófitas e algas são estudadas por sua incrível resistência a estresses ambientais, como seca, salinidade e radiação ultravioleta. Essas características nos ajudam a entender como as primeiras plantas sobreviveram aos desafios extremos da Terra primitiva. A genômica comparada entre algas verdes, briófitas e plantas vasculares revela genes que foram essenciais na adaptação à vida terrestre. Alguns desses genes estão ligados à formação da cutícula, ao surgimento dos estômatos e à regulação hormonal. Inovações que, embora simples hoje, foram revolucionárias na época. Curiosamente, duplicações genômicas também ocorreram em animais e fungos, mas nas plantas elas tiveram um impacto especialmente marcante. Em muitas angiospermas, eventos de duplicação precederam explosões de diversidade, como se essas cópias extras abrissem caminho para a criatividade evolutiva. Em outras palavras, as plantas escreveram sua própria história de sobrevivência usando o próprio DNA como tinta, uma história que ainda estamos aprendendo a entender. Bom, agora você sabe que a conquista terrestre foi uma saga de inovações genéticas, de parcerias simbióticas e de adaptações radicais. Graças a ela, as plantas se tornaram as arquitetas do ecossistema terrestre. E hoje, ao estudarmos uma samambaia, um musgo ou até uma árvore, estamos diante de descendentes dessas pioneiras. Quando as plantas conquistaram a terra firme, elas não apenas mudaram de ambiente, elas mudaram o próprio planeta. Com raízes, folhas e tecidos especializados, elas transformaram rochas e solos, gases em florestas e desertos em refúgios de vida. Hoje, com o avanço das mudanças climáticas, as plantas voltam ao centro das atenções. Estratégias como reflorestamento e uso de biotecnologia vegetal podem ajudar a restaurar o equilíbrio que perdemos. Além disso, a natureza continua sendo uma grande fonte de inspiração, onde cientistas estudam a forma como as plantas captam luz, distribuem nutrientes e se adaptam ao ambiente para criar tecnologias mais sustentáveis. No fim das contas, proteger as plantas é proteger a nós mesmos. Cada musgo, cada raiz e cada folha guarda bilhões de anos de adaptação. A jornada das plantas na Terra foi cheia de inovação, resiliência e parcerias improváveis. A saída do ambiente aquático exigiu adaptações extraordinárias, moléculas protetoras, estruturas especializadas e alianças simbióticas com fungos. As briófitas deram os primeiros passos, pequenas e discretas, mas abrindo caminho para ecossistemas inteiros. Com o tempo, folhas, raízes e crescimento secundário transformaram o planeta, modificaram o solo, o clima e até a composição da atmosfera. As plantas literalmente moldaram a Terra. E por trás disso tudo, o genoma também evoluiu. As duplicações genômicas permitiram inovações sem perder o que já funcionava.
Estudar essa trajetória é mais do que olhar para o passado, é um convite para pensar o presente e imaginar o futuro. E agora, para finalizarmos, este vídeo foi baseado no artigo How Plants Conquer Land, publicado em 2022 e enriquecido com dados da genética, da paleobotânica e da biologia evolutiva. Nós agradecemos ao nosso professor de botânica, Wellington José da Silva, pela oportunidade de realizar essa atividade. Nós, como futuros biólogos, sabemos que a biologia é descobrir histórias escritas em cada folha, raiz e esporo. E lembre-se, as plantas não apenas conquistaram a Terra, elas a transformaram. Nós agradecemos muito por ter assistido até aqui. Tchau, tchau, até mais!